Capítulo 34 Em tarefa de socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, os quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara o ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela a que a sucedera na direção do lar, e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar e, atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que, desde muito, constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a ventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora sem dúvida identificada pelos tribunais de 1000 olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora, perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe, de novo, a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. E o reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Não será o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos 1 semana de absoluto repouso e, até lá, é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu
e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados, à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E, porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos, recomendando: aguardemos. Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma expressão de dementado, fixou a pobre enferma e, dessa vez, rojou-se de joelhos, exclamando: Perdão! Perdão! Sou um assassino! Um assassino! Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas, tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo! Falou o ministro contristado. Sofre muito. Ajudemo-lo a soerguer-se. Num átimo ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces, a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que o nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou o nosso instrutor cortês. Não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada. Mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E, numa linguagem genuinamente católica romana, rematou. Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez-se credor das melhores atenções de nossa irmandade. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou. Como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta, contudo ele não compareceu hoje às tarefas habituais e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então, estou presa uma vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade de sua missão, depois de ausentar-se do corpo terrestre. Falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta,
capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera. Quem nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma. Irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por emissários da corte celeste. Acredito que, desse modo, me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital quanto ao cooperador em agitada prostração e, prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos, dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Perguntou Hilário, admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece à personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto, no mundo sombrio de nossas experiências inferiores, habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E, sorrindo, o ministro acentuou. Achamo-nos em evolução, e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei, intrigado. Cada inteligência, respondeu o orientador enigmático, só recebe da verdade a porção que pode reter. Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa singularmente arraigada aos hábitos terrestres me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo? Sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo como se via antes? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. Estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostras de negativa, e acrescentou. Isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda.
Mentalmente, revela-se adstrita às concepções que erigiu na terra como as mais convenientes à própria felicidade. E ninguém a incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho? O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E, quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância, dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. E, fixando-me com particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário. Contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-se e falou: pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto à maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido e envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo por meio de passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou: tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então na experiência de Lola e Barruri, para se afogarem no prazer pecaminoso com esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade, à frente da lei, acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Decidi a me desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os meus lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor da eternidade, e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. E, indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã, voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina,
habilitar-se-á para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos, com a promessa de voltar no dia seguinte.